Olá, sejam bem-vindos ao canal Resumo de História. Eu sou a Maria e no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco da história da Imperatriz Leopoldina nos trópicos. Leopoldina foi uma das figuras mais importantes para a construção da história do Brasil. Teve papel importante na independência do nosso país. Casada com o príncipe herdeiro do trono português, teve 7 filhos, dos quais 2 foram monarcas, Dom Pedro II do Brasil e Dona Maria II de Portugal. Morreu aos 29 anos por complicações de um aborto espontâneo. Mas como foi a vida da Imperatriz do Brasil nos trópicos? Vamos conhecer? Era princesa da Hungria e da Boêmia, filha do último soberano do Sacro Império Romano Germânico e imperador da Áustria, o Francisco I, e de sua esposa e prima Maria Teresa de Nápoles e Cilícia. Leopoldina também era sobrinha neta da rainha Maria Antonieta e cunhado de Napoleão Bonaparte. Seu pai, Francisco I, não estava interessado em casar sua filha ao herdeiro do trono de Portugal. Depois de muitas hesitações, permitiu que Leopoldina partisse, mas o consentimento só aconteceu após o Marquês de Marinalva, que era representante de Portugal, declarar que a corte estava decidida a voltar à Europa assim que o Brasil escapasse das guerras de independência que estavam acontecendo na América Espanhola. Segundo Mary Del Priore, Leopoldina era uma moça de 20 anos, pele cor de creme, bochechuda e de olhos azuis, nem feia nem bonita, mas instruída, prendada e dominava várias línguas e também a harpa. Às 5 da tarde do dia 5 de novembro de 1817, desembarcou em terras brasileiras a princesa Leopoldina, acompanhada de um diplomata austríaco e um grupo de cientistas que estudaria a botânica do Rio de Janeiro. O casamento por procuração de Pedro e Leopoldina aconteceu em 13 de maio de 1817, em Viena. Após o jantar de gala, a jovem seguiu viagem até chegar ao Brasil. Os navios enviados pela coroa portuguesa eram sujos e abarrotados de gente. A comida servida tinha aspectos e gostos ruins. Ao todo foram 85 dias de viagem. No dia que os noivos se encontraram a primeira vez, não estavam apaixonados necessariamente. Os casamentos reais eram conveniências políticas. Porém, ao receber o retrato do noivo, ainda em Viena, a princesa se agradou da fisionomia do príncipe real. E com a proposta de casamento aceita por seu pai, a jovem passou a estudar a língua, as paisagens extraídas do livro e também estudar a música para se tornar popular em seu futuro país. Leopoldina foi educada em uma casa real e sabia que a coroa vinha em primeiro lugar. Já Pedro passou por alguns problemas anteriores à chegada da noiva, a morte da avó e a amante francesa, a dançarina Noémie Thierry, que era filha de um artista francês. Pedro e Noémie tiveram um romance secreto e posteriormente foi alojada nas dependências do Palácio de São Cristóvão. Apaixonado, Pedro queria desposá-la secretamente. Porém, a notícia do caso do príncipe real com a dançarina se espalhou pela cidade e assumiu ares de gravidade quando se soube da gravidez da moça. Pedro não queria se desfazer da amante, mas Carlota Joaquina se comprometeu a negociar para que o contrato de casamento com a arquiduquesa fosse firmado. Noémie foi indenizada com um dote de 5 contos de réis. Ganhou um enxoval para o filho e também um marido, um oficial português que também ganhou um dote de 6 contos de réis. Noémie acabou dando à luz a um prematuro natimorto. Com a chegada de Leopoldina, os ânimos se acalmaram e a cerimônia aconteceu na Capela Real e durou cerca de 2 horas, precedida por um desfile de carros. O jovem casal foi instalado em uma casa de campo nos terrenos da Quinta da Boa Vista. A casa possuía 6 aposentos e era bem simples. A jovem, vinda de uma das mais sofisticadas cortes do mundo, conseguiu adaptar-se.
Em um livreto, ela escrevia a próprio punho as qualidades de uma boa esposa. Dom João adorava a nora, já que ela representava uma aliança com uma das casas reais mais influentes do mundo. Sobre a sogra, não há registros de alguma proximidade entre Carlota Joaquina e Leopoldina. Carlota Joaquina isolou-se em Botafogo, o que acabou afastando-as. Leopoldina passava dias nas matas, ouvindo a melodia dos riachos e admirando a beleza exótica da natureza brasileira. Participava de eventos religiosos e às vezes acompanhava o marido nas caçadas, ao Corcovado ou na planície de Jacarepaguá. O jovem casal era apaixonado por música. Ela tocava piano e ele a acompanhava com a flauta ou violino. Mas o casamento não foi só flores. Leopoldina vivia isolada, não se dava com todo mundo. Os seus hábitos, como comer de talheres, ler ou sentar-se nas cadeiras, eram o oposto dos seus súditos, que comiam com as mãos, desconheciam o prazer da leitura e sentavam-se no chão com as pernas cruzadas. A princesa escrevia cartas aos seus familiares, sempre utilizando palavras como saudade e melancolia. Em agosto de 1818, Leopoldina anunciou a primeira gravidez. A criança iria preencher o vazio que a família deixava. O parto foi longo, demorou cerca de 6 horas e ela deu à luz em uma cadeira desconfortável, enquanto na Europa as mulheres já pariam na cama. No dia 4 de abril de 1819, nasceu Maria da Glória, loira, dos olhos azuis como a mãe. Na cidade foi uma festa. Carruagens anunciavam o evento, tiros disparados da fortaleza da Ilha das Cobras e filas se formavam para cumprimentar a família real. Em novembro do mesmo ano, Leopoldina anunciou uma nova gravidez, mas teve um aborto meses depois. Em 1821, nasceu o príncipe herdeiro João Carlos Pedro Leopoldo, um parto muito difícil que ocasionou uma infecção na princesa. O parto aconteceu em uma situação em que Dom João retornava a Portugal e instaurou a regência de Dom Pedro. Leopoldina estava infeliz com o caos que se instaurou com o retorno do sogro a Portugal e também com o hábito do marido em se divertir com outras mulheres ou ausentar-se para resolver problemas políticos. A crise política que o Brasil passava acabou aproximando o casal. Leopoldina acompanhava os desdobramentos, recebia membros dos grupos que queriam a independência e encorajava Dom Pedro a lutar contra a desunião do reino e em favor da unidade brasileira. Em meio à chamada Guerra Civil, Leopoldina, na sua 4ª gravidez, sob ordem de Dom Pedro, viajou com os filhos para a fazenda de Santa Cruz, sob um sol escaldante. Após 15 dias, uma inflamação no fígado vitimou o herdeiro do trono, João Carlos, que não resistiu e acabou falecendo, o que causou muita comoção entre os brasileiros. Mal perdeu o filho, Leopoldina ficou sozinha novamente. Pedro foi para as Minas garantir a adesão da rica província à independência. Em março, nasceu Januária Maria. Leopoldina deu à luz em pé, agarrada ao pescoço do marido. Fragilizada e temerosa com o desenrolar da situação do Brasil, ela temia ter o mesmo fim que sua tia-avó Maria Antonieta durante a Revolução na França. Na ausência de Dom Pedro, a fim de pacificar províncias, Leopoldina assumiu o comando de forma interina para que o governo não ficasse paralisado. Assumiu a presidência do Conselho de Estado. Ela e Bonifácio tinham a liberdade de tomar todas as decisões para o bem da nação. E em 2 de setembro de 1822, assinou uma recomendação para que Dom Pedro declarasse a independência do Brasil, uma decisão acertada que foi responsável pela emancipação do Brasil.
O reconhecimento da independência do Brasil só foi possível por conta da influência de Leopoldina junto ao seu pai Francisco I. Era um período muito complicado. O colonialismo estava desaparecendo da América, dando lugar às repúblicas. Com medo dos conflitos internos, Leopoldina fez a assinatura e enviou uma carta ao marido solicitando que ele ratificasse a independência. A princesa sacrificou tudo, os seus ideais absolutistas, a sua vontade de retornar à Europa, a obediência ao seu pai. Tudo foi abdicado para salvar o Brasil, mas isso não foi o suficiente para ser recompensada. A sua relação com Pedro era muito conturbada. Em meio à rotina de trabalho e aliança política, Dom Pedro conheceu Domitila de Castro, irmã do alfares Francisco, uma moça bonita de modos nobres e graciosos. Há algumas versões sobre como se conheceram. A primeira é de que Domitila teria lhe feito uma visita para pedir proteção em um processo que movia contra o marido. A segunda é que eles se encontraram nas ruas da cidade e que ele se encantou pela morena dos olhos brilhantes. E uma outra, a mais provável, é que Pedro e Domitila já se conheciam quando ela esteve no Rio de Janeiro com uma comitiva. Dom Pedro encontrou na amante uma mulher livre e o seu caso com ela refletiu na sua vida política e familiar. Essa aventura marcaria a vida do príncipe. Dom Pedro e Domitila eram vistos juntos em todos os lugares, em passeios, palácios, o que gerava comentários por toda a cidade. Portugal ameaçava atacar o governo do Brasil e acusava o príncipe das maiores traições. As províncias de Salvador, Maranhão e algumas cidades do interior do Ceará, Alagoas e Sergipe estavam a favor de Portugal. Tão logo após muitas tensões políticas, ameaças das cortes dirigidas ao príncipe, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. A festa foi preparada no Teatro da Ópera em São Paulo, em frente ao Palácio dos Governadores. Todos os Castros, Canto e Melo estavam lá aplaudindo Dom Pedro, que posteriormente festejou nos braços de Domitila. Em 1º de dezembro de 1822, Maria Leopoldina foi coroada a primeira imperatriz do Novo Mundo, sob muitas comemorações e saudações dos brasileiros. Na varanda do palacete, com o teto recém-criado do escudo de armas do Brasil, Dom Pedro e o presidente da Câmara discursavam. O público se abraçava emocionado. Dom Pedro marchou até a Capela Imperial, recebendo flores e mensagens de gratidão. Em 25 de março do mesmo ano, o imperador e a imperatriz juraram a Constituição do Brasil. Passado todo o alvoroço em torno da independência, Dom Pedro continuava a se encontrar com a favorita. Apesar da descrição, os moradores sabiam de todas as informações. Leopoldina vivia melancólica e sempre apaixonada pelo marido. Em fevereiro de 1823, deu à luz a princesa Paula Mariana, que no mesmo ano ganhou um irmãozinho bastardo, filho de Letícia Lance, que era esposa de um violinista espanhol. Em novembro veio ao mundo Rodrigo Delfim Pereira, que era filho de Dom Pedro e Maria Benedita, a irmã de Domitila. As aventuras extraconjugais de Dom Pedro não eram novidade, mas com Domitila foi diferente. Graças à relação com o amante, a Marquesa de Santos adquiriu bens, títulos e acabou enriquecendo. Em 23 de maio de 1824, nasceu Isabel, a primeira filha de Dom Pedro e Domitila. Em dezembro de 1825, nasceu Pedro de Alcântara, seu último filho e futuro imperador, Dom Pedro II, que governou o Brasil até 1889. O ano de 1826 foi muito difícil para a imperatriz, que nada podia dizer e não poderia demonstrar estar insatisfeita com os deslizes do imperador. Ela sofria com as traições do marido.
Mas a população não via a favorita e Dom Pedro com bons olhos. As pessoas repudiavam as situações que Dom Pedro humilhava a esposa publicamente ao levar a amante juntamente com a família real a eventos ou em viagens. Leopoldina vivia reclusa em seus aposentos e seu pai, Francisco I, já não confiava no genro. Só não interrompeu as relações com o Brasil em consideração à filha e aos netos. A imperatriz parecia não querer mais viver. Em uma das discussões com o imperador, trocaram insultos e há biógrafos que afirmam que Leopoldina sofreu agressão física do marido. Mas no mesmo dia, arrependido, ele pediu perdão e passou 3 noites com a esposa. Ele preocupou-se com a saúde dela, e ela deu-lhe um anel com 2 brilhantes gravado o nome de ambos, e avisou que quando ele voltasse, ela não estaria mais lá. Dom Pedro partiu para o sul para inspecionar as tropas durante a Guerra de Cisplatina. Foi a última vez que ele viu a esposa com vida. A imperatriz adoeceu. A infecção lhe causava febre, náuseas e vômitos. O povo ansiava por saber como ia o quadro clínico de Dona Leopoldina. Passou mal por longos dias e acusava a amante de fazer feitiços para matá-la. Reagia aos gritos ao vê-la. Tão logo abortou um feto masculino. Dom Pedro nada sabia do estado de saúde da esposa e Domitila mentia quando era perguntada. A imperatriz escreveu sua última carta à irmã Maria Luísa, com quem se comunicava com frequência. Queixou-se que seus filhos ficariam órfãos e em poder das pessoas que foram os autores de suas desgraças. Confessava sua solidão e abandono por parte do marido. Nas últimas cartas, ela dizia ter se arrependido de casar. Em 11 de dezembro de 1826, sua morte foi chorada por grande parte da nação. A opinião pública já tinha conhecimento das queixas da imperatriz. No momento de sua despedida, em leito de morte, ela chamava pelos filhos, mas Domitila não deixou que eles vissem a mãe. E a notícia se espalhou, e o povo queria vingança contra Domitila, que foi considerada responsável pela morte da querida imperatriz. A casa da marquesa foi cercada e apedrejada. Em vida, Leopoldina passou por muitas humilhações. Os escândalos da relação extraconjugal de Dom Pedro, o reconhecimento com títulos de sua filha bastarda com Domitila, a nomeação da amante como dama de companhia da imperatriz, além da viagem com o casal imperial para a Bahia. Isso nunca foi perdoado por Leopoldina. Imperatriz do Brasil, rainha de Portugal e princesa do Reino Unido, nenhum dos títulos lhe trouxe alegria. Seu desejo era ser amada pelo marido e desejava saúde aos filhos. A imperatriz era querida pelo povo brasileiro, muito popular e mais expressiva que o próprio imperador. Foi santificada pelas pessoas. Os jornais destacavam suas mais doces qualidades, virtuosa, gentil e bondosa. O povo chorou por todo canto e cobriu-se de luto. E assim termina a história da imperatriz Leopoldina. Então é isso, pessoal. Estou ficando por aqui e até o próximo vídeo.